Senhor, que privilégio, Pai. Privilégio que nós temos de estar aqui. Mais uma quarta estratégia. Para saber mais de Ti, Deus, use a pessoa que vai nos colocar na brecha para nos presentear com a Sua palavra, com o seu entendimento. Oh, Deus, usa sim, Pai, e vasculhe os nossos corações, Pai. Faça que nós queiramos sim aprender a cada vez mais no amor. Oh, Jesus amado, querido, grandioso, alcance todas as vidas, seja elas aonde estiverem. Os que estão aqui presentes, os que vão poder assistir essa live, a cada um que compartilhar, Pai. Use nossas vidas, Senhor, que nós tenhamos esse desejo de compartilhar a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, que tenho o prazer de compartilhar, não é não, Rosana, essa palavra maravilhosa do nosso Pai. A Maísa e minha irmã maravilhosa, já aí em família, acredito que está aí enroscadinha nesse frio, já já naquela mesa maravilhosa, vem para cá falar conosco, queremos te ouvir. Amém. Bom dia, graça e paz. Mais uma vez, é um privilégio que Deus me dá de estar aqui falando com vocês. E eu vou ser breve hoje. E o tema do que eu vou falar na quarta estratégia é: tudo é possível ao que crê. Eu vivi esses dias um sonho de Deus que eu sonhava, mas eu não conseguia nem colocar a forma como isso acontecia. Mas eu pude ter aqui minhas irmãs, junto com a minha família, sentada à mesa. E eu posso dizer que Deus trabalhou para isso, em mim, trabalhou em cada uma delas. Deus, ele trabalhou toda a minha vida. Primeiro, só para lembrar, para quem não me conhece ainda, eu sou a Maír Sauí, a Maíris Versuti Ponte Sauí. Sou de Valinhos, sou casada há 33 anos, tenho 4 filhos e 4 netos. Uma delas é a Sara, que está comigo aqui. Vocês puderam conhecê-la pessoalmente. E eu posso dizer que, nesse tempo, Deus trabalhou muito. E Ele trabalha na minha vida. Quando eu não conhecia Ele, Ele já trabalhava. Mas depois que eu passei a conhecer e a buscar, Ele trabalhou mais ainda. E de tanto eu falar essa frase, Ele trabalhou, Deus trabalha, um dia alguém tirou um sarro comigo, né, dizendo que eu dava muito trabalho para Deus. E aí, isso passou algum tempo e eu fiquei questionando. E ontem cedo, eu tenho tantas coisas para trazer aqui, para transbordar, só que eu falei, Senhor, eu preciso de um versículo. Eu preciso de um versículo para que eu possa ter um ponto de partida e possa ter um começo, meio e fim, como o Zita me ensinou. Mas o que acontece não é tão fácil assim. Aí eu pensei, Deus trabalha na nossa vida, Deus trabalha aqui, Deus trabalha ali, Deus trabalha dentro de mim, Deus trabalha fora de mim, né? Eu estou errado em falar isso? Não, mas Deus faz a obra, a palavra do Senhor diz que Deus faz a obra, que Ele criou todas as coisas, mas a sensação de falar Deus trabalha parece que eu escravizo Ele, que nós escravizamos Ele, porque Ele trabalha a nosso favor. Aí eu, ai Senhor, mas aí eu fiquei conversando com Deus em oração, e aí eu falei, se Ele descansou no sétimo dia, então Ele trabalha. Porque ele nos ensinou que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que descansar. E olha como o Senhor o Espírito Santo ele vai levando a gente, né, para aquela direção. Aí você fala, mas como Deus trabalha, né? Olha, né, uns dizem assim, você trabalha com o quê? Com piano. Aí a pessoa, você é pianista? Não. Mas como que você trabalha com piano? Ué, tem aquele que fabrica o piano, tem aquele que toca o piano, tem aquele que limpa o piano e tem aquele que carrega o piano, né? Então eu falei, cada um trabalha, Deus trabalha em cada um e da forma dele, na medida que tem que, né, que é necessária. Aí
eu fui buscar sobre o trabalhar, e Deus me levou aqui, eu tive que anotar tudo para eu não me perder a sequência, porque Deus vai falando e a gente vai trazendo. Foi Isaías 64, 4. Deus trabalha em favor dos seus filhos. Seus filhos. Eu poderia até entrar no assunto paternidade, mas nós temos aí, né, no grupo do Transbordo, da Nova Família, nós temos vários estudos que traz de uma forma linda. Eu sei que aos poucos a gente vai trazendo e Deus vai trabalhando isso. Mas Deus trabalha em favor dos seus filhos. Eu falei, o Senhor trabalhou mais quando eu passei a ser filha dele do que quando eu só era criatura. Ok. Porque ele fala aqui, nesse versículo, porque desde o princípio do mundo não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera ou para aqueles que nele confiam. Então, esse versículo, ele destaca o quê? A ação de Deus em favor daqueles que depositam a sua confiança nele, mostrando que ele é ativo em nossas vidas, trabalhando para o nosso bem, o tempo todo. Quando você não conhece, normalmente a gente fala assim, a gente vem para Deus pelo amor ou pela dor. Então, quando a gente não conhece, a gente acaba vindo às vezes pela dor. Mas depois que você conhece, ele trabalha por amor. E é uma troca constante ali de como agradar a Deus, e ele também se preocupa de como nos agradar, que é o que eu falo. Ele vai realizando sonhos, ele vai permitindo você viver coisas que você nunca viveu, situações, experiências, né? Assim, privilégios. Como eu falei, de tê-las aqui, nunca pensei em ter um povo de Deus na minha casa, uns irmãos na fé. E Deus tem permitido isso. É algo assim que eu achava impossível. Mas, enfim, Deus, ele trabalha não só fora, mas dentro da gente. Porque às vezes a gente vai para Deus pedindo e a gente quer que ele faça aquilo, aquela situação, arrume um emprego, faça uma cura no outro, faça até uma cura em nós, mas é física. Ele não trabalha só fisicamente, ele trabalha no espiritual da gente, no emocional. Então, e ele faz o quê? Essa mudança para que esse reflexo e essa cura seja de dentro para fora, essa transformação seja de dentro para fora. Mas aí eu falei, mas ainda não é isso, Senhor. Eu sei que o Senhor trabalha, mas eu quero algo que o Senhor fale mais para eu trazer uma mensagem. Aí eu fui lá em Gênesis 1, 26. Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem de forma que reflitam a nossa natureza. Eu falei, meu Deus, fui buscar em outras versões, mas essa forma de trazer é da Bíblia, é a mensagem. Aí eu falei, Senhor, o Senhor trabalha o tempo todo para que a gente reflita a sua natureza, para que as pessoas possam ver a sua natureza em nós. Aí eu falei, mas a natureza de Deus, como que eu vou falar isso? Ele é um ser único, ele é eterno, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Só nisso aqui, Deus já fala muitas coisas. Porque nós tivemos uma reunião aqui, eu posso dizer que não foi nem um encontro, pastora Mônica, mas foi uma visita de vocês. Uma visita, um presente de Deus, que vieram trazer um presente de Deus para a minha vida. Mas nós sentimos quem não estava aqui presente o tempo todo. E por que isso? Porque é o mesmo Deus que habita em nós, habita em cada um de vocês. Então, nós sentíamos vocês presentes aqui. É muito impressionante isso. E sabendo, sentindo, tanto que eu comentei ontem algo com Cíntia, e eu falei a mesma coisa que eu senti, ela sentiu e ela me testemunhou algo. E eu falo, é esse Deus que sabe de todas as coisas, está presente em todas as coisas, e Ele pode realizar o que Ele colocou no meu coração e no coração da Cíntia. De um dia ela estar aqui com o esposo dela, junto com o meu esposo. Eu creio. E isso vai acontecer porque o Senhor trabalha para isso, mas é a forma dele trabalhar. Mas aí,
Quais são as características dessa natureza de um Deus onipresente, um Deus onipotente e um Deus onisciente? É o amor, é a justiça, é a santidade e é a misericórdia. Nós podemos, assim, eu não vou entrar nem em cada um que fala aqui, porque senão vai se estender. Como eu falei, hoje está meio corrido, mas o Espírito Santo vai ministrar no coração de vocês. Eu deixo toda a responsabilidade para o Espírito Santo. Mas como eu falei, um dia eu aceitei Jesus, e isso fez toda a diferença na minha vida. Só que não fez a diferença que precisava. Só fez a partir do momento que eu comecei a me relacionar com a palavra de Deus. Eu sempre falo isso. Sempre falo isso. Se vocês ouvirem a minha Netflix, vocês vão ver a Mari sempre fala isso, porque é isso que fez a diferença. É isso que faz com que eu consiga, assim, aprender. E hoje, vendo a importância do relacionamento de comunhão com os irmãos, eu era bem arisca isso, essa comunhão de ter pessoas da igreja próximo. Nós frequentávamos igrejas, às vezes ficava lá no fundo, igreja grande, para a gente nem ser vista, para não ter cobrança do pastor depois. Por que que você não veio no outro domingo? Mas quando você começa a se relacionar com Deus, eu sempre falo, eu estou aqui na sala todas as manhãs. Eu quero ver cada uma de vocês. Quando a gente não vê, a gente sente falta. Mas, em primeiro lugar, é porque eu quero estar aqui para aprender, para saber o que Deus vai falar comigo hoje. Que parte que Ele vai construir? Qual é a área que Ele vai reformar em mim? Qual é a parte que Ele vai quebrar em mim? Qual é a parte que Ele vai restaurar? E é isso. Porque Jesus, Ele faz essa diferença nessa palavra. E por que que eu estou falando isso? Porque nós estamos permitindo que a natureza de Deus reflita através de nós. Com amor, com justiça, com santidade ou com misericórdia. Às vezes a gente não deixa porque a gente não conhece a palavra de Deus. A gente não estuda. Como nós falamos aqui, esses dias eu comentei com a pastora Mônica, o Senhor, ele nos ensina a ter educação quando chega, quando se portar à mesa, como se portar como visita, como a gente aprende, né? Sobre lavar a louça foi algo muito engraçado, mas como isso respingou sobre meus filhos, sobre minhas filhas, porque eu contei isso sobre Neemias, dar o direcionamento e dar uma voz de comando, e a gente pôde ver, e eu comentando, todos comentaram e viram a diferença. Eu falo, isso é você caminhar com Deus, Ele te ensina, Ele muda o teu caráter, né? E aí, eu volto lá no versículo de Gênesis 1:26. Deus disse, façamos. Aí eu, façamos. Quando eu falo façamos, eu sinto um poder tão grande. Façamos. Quem disse isso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como que fala que lá na criação do mundo, os três já estavam juntos. O Deus Pai, o Criador, o Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, o nosso Consolador, que é o que habita em nós aqui. Eu sei que quando a gente vê esse versículo, só esse façamos daria para esmiuçar muito, como fala lá em João, né, no primeiro capítulo, de 1 a 5. Mas como eu falei, não dá para eu entrar. Vai ter muitos quartos estratégia, muito transbordar, e o Senhor está trabalhando em mim para eu poder trazer de uma forma simples e que eu tenha experiência de viver isso, para poder falar e não embaralhar muito, né? Mas até o embaralhar, o desembaralhar, Deus está trabalhando comigo. Mas, como diz aqui, façamos os seres humanos a nossa imagem, de forma que reflitam a natureza, a nossa natureza. É o que eu falei, parecia impossível, mas eu acreditava que um dia eu teria irmãs na fé, irmãs que Deus me deu, que eu até disse amigos mais chegados que irmãos, que eu teria na minha mesa, que eu teria pessoas assim que eu podia compartilhar, aprender, ser puxada a orelha de uma forma tão discreta,
mas eu sei que é Jesus através dela, é o Espírito Santo dizendo, fala isso para Maíra. Ou às vezes ela nem falou, ela nem sentiu falar isso para Maíra, mas foi um comentário e aquilo fica. Porque quando Deus fala, ele testifica dentro do nosso coração e aquilo fica ali, assim, olha, matutando, batendo, mas de uma forma leve, suave. E às vezes a gente fala, eu não quero ouvir. Sabe quando você está na cama, você fala, eu não quero ouvir a gata da Maíra miar. Vira do lado, uma gata continua miando. É bem isso, mas ele vai falando, porque ele quer trabalhar aquilo. Ele quer, né, mexer naquilo. Às vezes dói, como a gente tem aí várias formas de falar que Deus ele trabalha, quebrando o vaso, moldando o vaso. Cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu tempo, cada um tem um relacionamento com Deus. Só que se você se aprofundar mais, você vai viver isso mais rápido e melhor. Mas se você também ficar no raso, não tem problema, porque a hora que Deus falar, chegou a hora de você despertar, desperta e não tem conversa, porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele é o criador de todas as coisas. Lá atrás, quando ele disse lá em Gênesis, façamos, ele já fez tudo que nós estamos vivendo aqui. Ele fez até esse momento, colocando essas palavras na minha boca e dando esse discernimento, essa interpretação dentro de vocês. Eu sei que na minha mesa eu pude ver a natureza de Deus refletida ali, através das pastoras Mônica Souto, Erlaine Fonseca, Ana Maria, Rosana Moreira, Rosângela Castanhola, Tio Vandão, Iracema e todos os meus familiares. Agora que, né, que passou, eu vou lembrando de uma coisinha ou outra, eu falo, Senhor, quando o Senhor falou, o Senhor sussurrou de um jeito tão lindo. Eu pude ver e sentir a natureza de Deus refletida em cada uma de vocês, em cada momento, em cada falar, ou às vezes mesmo em cada silêncio. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar falando de uma forma muito rápida, mas que Deus, ele trabalha o tempo todo em nós. Por que que ele trabalha em nós e através de nós? Porque essa obra é dele, é dele. E é isso que eu quero deixar. Então, não desanime. Mesmo o dia que você desanimar, isso vai servir para você aprender que Deus é o Deus que nos fortalece e Ele vai concluir a boa obra que Ele começou. Amém? É isso. Amo vocês. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é mais lindo, Avaí? É a gente nessa simplicidade desse encontro da nossa identidade com o Senhor fluir assim de uma forma tão leve, sabe? Sem peso, sendo a gente no Senhor, isso é tão libertador, né? Por tantas vezes a gente fica o tempo todo, querendo fazer dessa forma, querendo fazer assim, querendo fazer aquilo. Não, mas a gente não faz nada. É o Senhor que faz todas as coisas. E que bom ver Ele agir na sua vida dessa forma. E como é bom fazer parte desse milagre. Como é bom estar aqui juntinho, mesmo distante, nosso coração está aqui juntinho, conectado. Assim como estivemos aí nessa mesa e muitos não puderam estar, mas a gente sentia a presença de cada um, assim é o Senhor também na nossa vida. Então, que o Senhor continue ministrando na sua vida e continue te dando essa certeza que Ele é o Deus que faz as coisas impossíveis àquele que crê. E se você crê, você pode desenhar, como a gente já colocou aí, você desenha, entregue nas mãos dele, porque é Ele que vai fazer. É Ele porque a obra é dele, a obra não é minha, a obra não é da Maí, não é da Rosana, a obra é dele. Como nosso Deus é lindo e eu louvo a Deus. Se eu não te falei hoje, eu amo te ouvir falar, viu? Deus é lindo! Meu Deus do céu! Vem para cá! Eu quero que a Josi ora. Josi, você pode nos levar em oração hoje, nessa manhã, agradecendo por essa simplicidade do amor do Senhor se materializando nessa sala na manhã desse dia, através da vida da mãe, refletindo na minha vida e na sua também. Nos leva em oração nessa manhã, minha linda. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amai, pela sua vida. Eu, como Deus é bom. Pai, nós queremos te agradecer
por esse dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. Queremos te agradecer pelas nossas vidas, queremos te agradecer pela vida da Maí. Colocamos, Senhor, todo o ser dela em tuas mãos, colocamos a família dela, Pai. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor dê livramento. Pedimos que o Senhor unja ela cada dia mais com o seu Espírito Santo. Que as experiências que ela tem contigo, Pai, possam ser transbordadas e que também alcance o nosso coração. Assim como as meninas que foram para a casa delas e viveram essa experiência incrível, que até hoje respinga em nós, assim como ela falou, da louça, tantos aprendizados que nós temos, que o Senhor cada vez mais proporcione oportunidades como essa, ambientes como esse para as nossas vidas. E assim nós cremos, Senhor, na tua palavra, que se for da tua vontade, estiver de acordo com aquilo que a gente pede, nós cremos que o Senhor irá cumprir, que o Senhor irá abençoar. Eu peço por cada pessoa que está aqui nessa sala, Senhor, e aqueles que ainda vão assistir depois, que possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, que a esperança possa ser renovada dentro do coração de cada um, de crer e acreditar que o Senhor é um Deus provedor e que o Senhor é um Deus que faz e que a Tua natureza em nós, Senhor, seja manifestada. Assim nós te louvamos nesse dia, Pai, te agradecemos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, que a natureza do Senhor se manifeste em nós. Obrigada, Josi. Obrigada, mãe. Obrigada a você que está aqui comigo às 7h05 da manhã nessa quarta estratégia. Amanhã temos quinta de oração e eu aguardo você aqui. Está sendo gravado, você pode compartilhar com seu irmão e assim ser bênção na vida dele também. Obrigada, Lila. Até amanhã, família do Transbordo. Amo vocês.